Passando para o senhor se apresentar. Desde já eu sou muito grato pela sua companhia aqui nesse canal, pela sua inscrição, pelo seu comentário, por cada like. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te livrando de todo mal. E hoje, mais uma vez, estaremos sendo agraciados com o tema O Propósito da Palavra de Deus. Estávamos aqui nessa semana com o nosso auxiliar da Assembleia de Deus, nosso irmão Aprígio, com um tema maravilhoso, como está o seu relacionamento com Deus. E hoje estaremos falando sobre a Palavra de Deus. E quero já agradecer a todos os participantes, todos aqueles que sentam aqui nessa mesa. Eu sou muito grato e estarei passando agora a palavra para o nosso pastor Sandro Vaz. Ele vai se apresentar, vai falar sobre um pouco do seu ministério, em nome de Jesus. Pastor Sandro, desde já quero agradecer mais uma vez a sua estadia aqui aqui nessa mesa, nesse canal, o senhor que deu o pontapé inicial ali no Instagram. Fico muito grato mais uma vez por esse apoio, em nome de Jesus. Pastor. Amém, pastor Afonso, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde, né? É um motivo de alegria podermos mais uma vez estarmos sentados, né, nesta mesa para estarmos falando do amor Amém. de Jesus, né? Amém. Nós estamos ali com o trabalho na Rua dos Testemunhos de Baixo. Isso. Né? Ministério Restaurando Vidas. Isso. Né? E Deus tem nos agraciado com a sua presença, né? Com a sua sabedoria. Amém. Eu costumo dizer que nós estamos como uma criança de 1 ano e meio. Graças a Deus. Estamos aprendendo a andar e começando também a estarmos citando as primeiras palavras. Glória né? a Deus. Quero deixar um abraço para minha esposa, a diaconisa Sueli, que Amém. se encontra nesse momento no seu trabalho, não é? 24 horas. E para o meu filho Pietro, que eu deixei em casa ali, né, descansando, guardado pelo Senhor. Em nome de Amém, Jesus. pastor? E nós vamos tratar, né, nesta tarde, como foi combinado, né, o propósito da palavra de Deus. Amém. Qual Amém. é o propósito que a palavra de Deus tem? Um tema maravilhoso, glória a Deus. Então, quero também já fortalecer esse abraço à família do pastor e também nossa irmã Cleutilde, nosso amigo Pedro Júnior, né? Um abraço que congrega junto com o pastor, tem sido ali um braço direito ali, né? Eu quero mandar um abraço a ele e eu creio que estarei entrando em contato com o mesmo para a semana ele estar aqui conosco. Estaremos orando porque eu amo esse momento, principalmente com um tema desse maravilhoso, porque nós temos sofrido algumas consequências por muitos não entenderem o propósito da palavra de Deus. Mas hoje estaremos sendo agraciados mais uma vez. Estarei orando, pedindo a direção ao nosso bom Deus, para que Ele nos direcione em nome de Jesus. Não saia daí, não mude o vídeo. Deus tem uma palavra para você. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu quero te agradecer pela presença do teu filho aqui nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, pela presença dele aqui. O Senhor trouxe em paz. Agora usa, meu Deus, pela tua bondade, aquilo que ele estudou, aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu filho, para nos esclarecer. Em nome de Jesus, toma direção. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Sandro, glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Aleluia. Livro de 1 Timóteo, o primeiro livro de Timóteo. Isso. Esse é um texto básico que nós separamos, né, para estarmos meditando um pouco, né, e dando o pontapé inicial. Isso. Esse é o primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículos 14 e 15, que vai dizer: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém, glória a pastor. Deus. Pastor, se nós analisarmos, né, a nossa vida, ela é pautada em propósitos. Sim. O homem que ele vive, mas ele não tem um propósito, na verdade ele não está vivendo. Não é isso? Verdade. O Senhor, há pouco mais de um ano, se eu não estiver equivocado, né, teve a brilhante ideia
de iniciar um trabalho de podcast. E é óbvio que existe alguns propósitos Sim, para este trabalho. sim, Eu acredito que o propósito principal é pregar o Evangelho de Jesus, é verdade. fazer com que o Evangelho de Jesus possa chegar, né, ao maior número de pessoas possíveis. Glória a Como o Deus. Senhor bem disse aí, o número de inscritos no canal, Isso. graças a Deus, tem aumentado. Graças a Deus. Não é diferente com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem os seus propósitos. A palavra do Senhor, ela foi deixada pelo próprio Deus para cada um de nós, não para apenas servir de amuleto. Ela foi deixada pelo Senhor para que o homem, e aí quando nós falamos homem, é bem interessante deixar bem claro, né, até pela época que nós vivemos, que tudo hoje é machismo, tudo hoje é racismo, né? Mas quando nós falamos homens, nós queremos deixar bem claro que já está incluso homem e mulher. Isso. Né? Então, Deus ele deixou a sua palavra justamente para que o homem pudesse ler, para que o homem pudesse entender e daí desenvolver um relacionamento com o seu Criador. Glória a Deus. Amém? Através da palavra. Através da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem como propósito, um dos propósitos, pastor, é a revelação. Somente através da palavra, somente através da Bíblia Sagrada, é que o homem ele adquire a revelação da natureza e do caráter de Deus. Talvez nós, na nossa geração, estejamos, pastor, vivendo um momento tão triste, né? Espiritualmente falando, porque nos falta justamente isto. A prática da leitura. A prática da leitura, do estudo da palavra do Senhor. Dói, na verdade, na minha alma, quando eu escuto alguém dizer que quem estuda a palavra de Deus é alguém que é frio espiritualmente falando. A falta de estudo da palavra do Senhor tem levado, infelizmente falando, muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus a praticar determinadas aberrações que, quando nós vamos observar friamente pelo estudo da palavra, nós vamos encontrar ou nós vamos descobrir que não existe nada. A falta da leitura, pastor, pode se tornar uma porta aberta, uma brecha para a heresia? Com certeza absoluta. Para a heresia, né? Com certeza. Eu só posso conhecer o caráter do Senhor se eu tiver um convívio diário e de perto com o Senhor. Verdade. O Senhor só vai me conhecer de maneira íntima se houver um convívio do Senhor comigo diariamente. Isso é muito sério. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz como propósito essa revelação. É ela que nos mostra quem é Deus. Através da palavra. O caráter de Deus é a palavra. Na palavra de Deus nós vamos encontrar os atributos do Senhor. Meu Deus. Que são as suas características. Sim. Mas como é que eu vou saber que Deus ele é amor, mas que ele também é justiça? Como é que eu vou saber que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente? Se eu não paro para meditar na palavra do Senhor. Segurei, pastor. O senhor falou aí, não é que a palavra do Senhor não é simplesmente um amuleto, tipo aberta no salmo, em cima da estante? Aberto no salmo, entendeu? Ou muitas das vezes no veículo, né? Num veículo, e muitas das vezes não é nem aberto, mas em determinados vícios de linguagens que hoje nós vivenciamos dentro de muitos e muitos ministérios. Entendeu? Não está escrito, mas... Ou muitas das vezes até está escrito, mas eu vou citando de maneira aleatória. Porque se
tornou uma prática. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Isso é muito sério. Vamos lá. Pois não. Né? Tá repreendido. Todo mundo está expressando isso. Hoje todo mundo expressa. Mas eu preciso entender uma coisa. Pela palavra. Paulo, em Efésios, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Paulo não disse, está repreendido em nome de Jesus. Para que o diabo possa fugir, primeiro eu preciso me sujeitar ao Senhor. Quando eu me sujeito ao Senhor, eu resisto ao diabo. E automaticamente ele foge. É claro que nós entendemos que são costumes. Que nós não estamos dizendo que o estar repreendido em nome de Jesus é pecaminoso. Não. O que nós queremos, na verdade, é tentar trazer ao entendimento daqueles que estão nos ouvindo através do podcast que o propósito da palavra do Senhor nos traz a revelação da natureza e do caráter de Deus. E do propósito. O propósito é justamente isso. Vai trazer para nós esta revelação. Pela palavra eu vou conhecer quem é Deus. Isso. Isso. Pela palavra eu vou entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele vai deixar justamente a sua palavra para que, através dela, nós possamos termos revelações do Senhor. Vivemos em uma época onde eu sonhei com o Senhor e automaticamente eu digo, Deus falou comigo sobre pastor Afonso através de Deus me trouxe uma revelação. Não é que não aconteça, é óbvio que acontece. Isso. Temos base bíblica justamente para isso. Mas eu preciso ter muita cautela. Para não anular. Para não anular aquilo que a palavra diz. Até porque Deus não vai trabalhar ao contrário da sua própria palavra. Então, propósito, revelação. A palavra ela revela a natureza e o caráter de Deus. Segundo propósito que nós só separamos, anunciar o plano de salvação através de Jesus Cristo. Observe que o texto que nós lemos vai dizer, esta é uma palavra fiel e ela é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas hoje nós utilizamos muitas das vezes a palavra para propagarmos riquezas materiais. E a finalidade? O propósito, ou um dos propósitos principais é, louvado seja o nome de Jesus, anunciar o plano de salvação através de Cristo. Ou seja, desde o Gênesis até o Apocalipse, o propósito foi anunciar que o homem seria salvo por meio do sacrifício realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O senhor poderia hoje me citar uma das consequências a falta da leitura, ela tem causado uma consequência. O senhor poderia citar uma? Por exemplo, a heresia, é claro, né? Sim. Que está te preocupando hoje como pastor? Não, temos várias, como você falou. Isso. Né? Essa heresia. Heresia, né? Que heresia, entra. Ela é como uma gangrena, na verdade. Né? Distorções familiares. Distorção familiares. Né? Conflitos, vamos dizer assim. Isso. Né? Eu leio, mas eu entendo de uma forma, e aí, exemplo, minha esposa lê, vai entender de outra forma. Eita. E aí, às vezes, vai gerar uma guerra. Vai chocar. E aí alguém que vai dizer assim, um texto, vai pegar um texto isolado e vai dizer que o Senhor, ele não veio trazer paz para uma casa, mas veio trazer divisão, veio jogar um contra o outro contra um. Você pega esse texto isolado para tentar aplicar. Isso aí que o senhor falou, eu disse que não ia falar muito, mas
a leitura da palavra, ela requer a interpretação. Pelo Espírito do Senhor. Não é isso? Para que haja uma harmonia, até mesmo entre nós dois aqui. Exato. Se eu interpretar da minha maneira, Sim. excluindo o Espírito Santo, pode haver choque entre nós Com dois certeza. aqui. Então, é bom salientar que, além de ler, existe princípio de interpretação, Existe homilética, não é isso? Exegese, a própria hermenêutica. hermenêutica, contexto histórico-cultural. Com certeza. Quem tá falando no texto é um anjo, é um profeta, é Deus. Quem está falando ali, para que haja ali, depois daquela leitura, haja uma aplicação. Isso. Pois não, pastor? Pois não. Não, é justamente. Não é isso? Não é? Então, a falta da leitura, imagine, com o entendimento da palavra, ela traz tudo isso. Imagine. Eu preciso, quando eu leio a palavra, eu preciso entender que a minha Bíblia ela pode ter uma tradução diferente da do Senhor. Isso. Eu preciso entender que essa tradução que ela foi feita, muitas palavras lá no original não existiam. Isso. E aí quem traduziu tentando aproximar o máximo possível para o nosso conhecimento. Sim. Está compreendendo? É. Então, o propósito da palavra não é causar confusão. Não é, vamos lá, dentro da pergunta que o senhor trouxe, tem pessoas que elas estudam a palavra, ou que elas leem a palavra, para se sobressair mais do que o outro. Não é propósito da palavra. Entendeu? Me fazer orgulhoso, soberbo. Né? Eu tenho mais conhecimento do que o irmão fulano de tal. Não. O propósito da palavra é revelar a natureza de Deus. Meu Deus. E é anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo. Uma palavra que o senhor falou aí, talvez seja dúvida para muitas pessoas sobre atributos. Isso. Sem querer atingir ninguém, mas falando de uma realidade. Carregamos Bíblia, participamos de cultos, às vezes não falta culto algum, mas não conhece Deus. E quando se fala de atributos, alguém entendeu o que é atributos? São as características. Isso, né? O senhor, né? isso. Deus, ele possui as suas características. Isso. Né? Amor, soberania. Deus, ele é amor. Isso. Não é isso? A onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Então, são as características. E nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos também carregarmos em nós as mesmas características que haviam na pessoa de Jesus. Vamos lá. Crucificação. Está lá uma multidão assentada esperando o veredito. Não é isso? Isso. E alguém vai olhar para Pedro e vai dizer: ele andava com ele. Ele se veste como ele. Ele fala como ele. Ou seja, Pedro, mesmo negando, logo após tudo isso, mas ele foi identificado pelas mesmas características de Jesus. Tanto física como no seu comportamento. Isso. Então, atributos são características. Isso. Bondade. Isso. Mansidão. Aquele que atribui ao Senhor. Exato. Por exemplo, o Senhor tem o seu perfil. Sim. Né? Vamos dar um exemplo. O pastor é paciente. O pastor Sandro é paciente. Não, o pastor Sandro é paciente. É um atributo seu, é uma virtude sua. Exato. Agora, essa não é nem tanto a minha. Eu estou trabalhando bastante. É verdade. Sem atrapalhar seu raciocínio, rapidinho, para não, até para ajudar aqui um pouquinho. Quando você, através da leitura da palavra, ela vai me revelar a natureza de Deus. Sim. Não é assim? Sim. Ou seja, então ali eu vou ficar sabendo que o nosso Deus tanto é amor como é justiça. Se eu aprendo que ele é amor,
e ele também é justiça, logo não seria enganado com certas pregações? Exatamente. Porque eu vejo muitas pregações aí que Deus vai vingar, que Deus vai agir, que Deus vai fazer. E o Deus que castiga? Não existe esse Deus que castiga? Não existe isso. A palavra castigo, para mim, ela é um pouco pesada. O que corrige. Corrige. Eu prefiro o Deus que corrige. Porque ele é pai. Corrige, né? Então, é justamente dentro disso daí. Isso. Né? Ou seja, se eu não aprender com Deus por meio do estudo da sua palavra, eu vou sempre estar carregando na minha alma que Deus ele não vai me corrigir quando eu errar. Eu preciso entender que o próprio livro de Gálatas, escrito por Paulo aos irmãos lá em Gálatas, vai dizer que aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós somos frutos das nossas escolhas. Isso. Até para eu escolher, eu preciso, em Deus, escolher de forma correta. Isso. Mas aí, muitas das vezes, por falta de conhecimento, eu ajo fora da palavra do Senhor. E aí eu quero que a característica de Deus que mais me agrada prevaleça. Aí eu vou citar diversos textos, né? Porque a tua palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia, mas é tardio na ira. Perfeito. É óbvio. A minha atitude ou a minha escolha errônea não vai anular isto em Deus. Mas eu tenho que estar preparado para passar pelas consequências, porque eu agi de maneira incorreta. Isso. E Deus não deixa o inocente ou o culpado por inocente. Pois não, pastor? Então, dentro disso, pastor Afonso, nós temos esses propósitos, né? Isso. A revelação, salvação, e aí nós separamos outro. Orientação. Nos orienta. A palavra, ela nos orienta. Meu Deus, para tudo. Nossa. Juízes, ou melhor, Josué. Meu Deus. Né? Ali é uma orientação pela palavra. Olhe, medite de dia e de noite. Não aparte este livro da sua boca. Porque ele fará com que você prospere. Aí tem, com todo o respeito e amor do mundo, inúmeras pessoas em Cristo Jesus passando por privações. E por que às vezes passa por privações? É só porque o país ele vive uma crise interminável? Não. É porque, como crente, muitas das vezes nós também não analisamos a palavra do Senhor. Não estou falando em ser rico, em ser milionário. Não. Estou falando em você viver de maneira digna. Isso. Aí, às vezes, um exemplo, eu ganho 1.518, que é o salário mínimo, Isso. mas eu quero gastar 1.700. Isso. Vai ter sempre um déficit. É mesmo. De quase R$200. E aí eu faço o quê? Não, eu vou para a campanha do jejum e da oração. Vou para a campanha do abre porta. Não, querido. Até na matemática, até na finança ela nos orienta. Vai nos orientar. Até na finança ela nos orienta. Não gaste com aquilo que não for pão. Ou seja, não saia gastando o seu salário com aquilo que não é útil. É verdade. Eu ganho, um exemplo, não sou eu, né? Mas eu ganho R$1.518, mas eu quero dar ao meu filho, e aí não estou me metendo na criação de ninguém. Verdade. Só estou trazendo dentro da palavra um estudo. Isso. E aí eu quero dar um iPhone a ele de 5, 6 mil reais. Mas eu não ganho isso, eu não tenho isso. Pastor Afonso, o senhor tem um cartão para me emprestar? Aí pastor Afonso aí, por bondade, misericórdia e graça, eu tenho meu sangue. É o quê? Não, pá, o menino tá querendo um iPhone aí, 14, 15. E quanto é? É uns 5 mil reais. Aí pastor Afonso empresta. Mas aí eu pago, às vezes, a primeira parcela, na segunda eu vou, e aí pastor Afonso vai ter complicações. Problemas. E é claro que pastor Afonso aí vai ficar entristecido comigo com toda a razão. Então a Bíblia, ela nos orienta. Vamos lá entrar num tema bem polêmico. Porque
tantos relacionamentos quebrados, Crise. em crise. Falta de planejamento. Falta de planejamento e falta de estudo É bíblico. verdade. A Bíblia, ela até para nos relacionarmos, ela está cheia de orientação. Pronto. Aí, na época do namoro, não quer saber. Os sinais estão claros. Que aquela pessoa não é compatível para você Jogo desigual. se relacionar. Tem esse e tem o julgo igual também. Mas o julgo igual, muitas das vezes, é ele não é crente ou ela não é crente. Mas é bonitinho. E eu vou insistir. Aí depois que casa... E a Bíblia também orienta sobre isso. Orienta. Então, todo o sofrimento que o ser humano vem a passar é por ignorar essa leitura. Eu não vou ter a ousadia em falar sobre todo o sofrimento, mas verdade. eu vou dizer ao senhor que Isso. 90%. Não deixa a Bíblia nos guiar, né? Paulo vai dizer aos Efésios o quê? Sobre casais. Marido, está orientando. É verdade. Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele está orientando, ele está me dizendo, está dizendo ao pastor Afonso. Pastor Afonso, ame a missionária Patrícia como eu amo a minha igreja. Pastor Sandro, ame a diaconisa Sueli como eu amo a minha igreja. Um amor orientação sacrificial, é uma orientação. Mulher, seja submissa ao seu nosso esposo marido, como ao Senhor. Mas nós vivemos uma distorção de ensinamento. E aí, deixa eu abrir um parênteses, pastor, com todo o respeito. Fique à vontade. Né? Há algo que me cansa nos dias atuais. E talvez alguém vai ver, não vai gostar, vai criticar, mas amém. Fique à vontade, meu pastor. Paz, Fique à vontade. É um tal de feminismo hoje dentro da igreja. Não tenho nada contra trabalhos voltados para a união feminina. Isso. O que eu tenho contra, e aí é bíblico, Isso. né, é tirar a autoridade que foi dada pelo próprio Deus aos homens. Isso é forte. Isso é muito preocupante e forte. Hoje os ministérios, eles trabalham muito em relação à união feminina. Amém. Mas não deixe a união masculina de lado. Porque existem problemas dentro dos lares justamente por causa dessa situação. O senhor poderia me esclarecer um pouquinho mais sobre isso aí? Tipo o quê? Parece que eu não peguei. São mulheres que elas não têm a maturidade. Isso. E aí elas começam a ouvir determinadas coisas e quando chegam em casa criam problemas com os homens. Mas existem também outros. Ah, entendi. Orientação, pastor. Então orientação, é tudo. Eu ouvi esse testemunho. Uma esposa de um líder, ela falava assim, o meu eu jogo duro com ele. E foi justamente uma reunião dessa aí, de mulheres, não desmerecendo como o senhor está falando, né? Não, aí qual é a função do líder ou da líder? Depois, com todo o carinho, com todo o amor, tentar entender. Não pode confundir as coisas. O porquê ou melhor, qual o significado do jogar duro com ele. Mas foi tentar entender para achar o X da questão. Isso. E trazer dentro da Bíblia uma resolução dessa problemática. Para quê? Para que a família continue crescendo no amor e na graça do Senhor. Não para gerar isso. Então, assim, não observa as coisas antes do casamento pela palavra do Senhor, porque existem sinais. Quando
Tô indo aí, se não me falha a memória, Sueli nem até fica às vezes brava quando eu digo isso, né? Mas é de nós os homens, mas juntando tudo eu devo estar indo com ela para uns 24 ou 25 anos, namoro, noivado e casamento. Ela tá com saúde viva. Quantas vezes nós fomos orar, jejuar, fazer prova do Senhor? Na semana do casamento, tudo programado para o casamento. Nós estávamos fazendo prova. Se não for do Senhor, dê um sinal. Porque a gente para tudo, perde dinheiro, porque já tinha contratado o buffet, o que não é o dos dias de hoje, mas já tinha contratado o buffet, já tinha alugado roupa de casamento, os padrinhos, já estava tudo organizado. Mas, pela palavra, nós estávamos sendo orientados. Então, para casar, tem orientação. Ela nos guia. É verdade. Salmo de número 119 vai nos dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho. Ela nos guia. Ou seja, ela nos guia. Ela nos mostra o que é certo ou o que é agradável ao Senhor e o que não é agradável ao Senhor. Mas se tiraram a Bíblia das famílias, se tiraram a Bíblia das igrejas, o que nós estamos vendo, perdão, alguém está participando de um ensaio e aí a outra parte vai pegar o microfone e vai dizer que o esposo estava traindo ela com a esposa do levita, e isso vai viralizar. E além de viralizar, inúmeros crentes achando engraçado. Então a palavra ela tem como propósito trazer a revelação do caráter e da natureza de Deus para o homem. Ela tem como propósito anunciar a salvação por meio de Cristo Jesus, e ela nos orienta. Nos orienta. E acerca do casamento, o negócio é sério. Muito sério. Muito sério. E outra coisa, pastor Sandro, eu estou ouvindo o senhor falando aí que o senhor orou várias vezes com a nossa irmã Sueli. Sim. A propósito do casamento, até mesmo do noivado, para firmar um relacionamento. Graças a Deus se faz hoje 20 e poucos anos. Hoje, sem querer generalizar, você já vê as pessoas te procurar já com aliança, já pedindo para o senhor orar a aliança. E outra coisa, Deus fala, Deus diz não, Deus diz sim, Deus diz sim. Então fica em silêncio. Mas ultimamente Deus só tem dito sim. Nunca mais Deus falou assim: não, minha filha, esse não é para você. Não, meu filho, esse não é para você. Já vi as alianças, já vi já para ungir, a aliança já do noivado, depois de 8 dias já vem com a aliança já do casamento. E depois esse mesmo pastor tá na casa desse casal para conciliar. Pastor, eu geralmente uso um termo, né? Algumas pessoas não gostam, não é? Mas geralmente uso um termo que não é obrigado a geração atual seguir aquilo que a nossa geração seguiu. Isso, com certeza. Não é obrigado. Mas assim, eu sou de uma época que até para namorar, quando eu me entendi como crente, para eu namorar, além dos pais da minha esposa, não é isso? Eu tive que pedir a bênção do meu pastor na época, era o pastor Luiz França da Adonai, e do meu líder de mocidade, que hoje é o diácono Manuel. Na época ele era meu líder de mocidade. Só para a gente ter uma ideia de como era. De como era. Aí hoje nós vivemos aquilo que o senhor falou. Se arrumam por lá e ore aqui. Abençoe aqui.
E a gente não está falando isso por Cristo, está falando por preocupação. Não, é por preocupação. Claro, Ainda mais que casamento, por mais que as pessoas queiram colocar na cabeça que casamento é igual aniversário, casamento não é mais uma festa, não. Casamento ali é um momento de decisão de vida eterna, de vida... Eu estava na porta do meu casamento, praticamente nas portas do meu casamento. E aí, a irmã Edilene, conhecida por nós lá da Adonai na época, como a irmã Leninha, que é a esposa do pastor Luiz, e mais a esposa de um outro pastor, né, que eu agora me foge o nome dela aqui, dele é Luiz Andrade, a esposa dele me foge o nome. Foi uma conferência que teve na época lá da Adonai. Isso aí são mais de 15 anos. Bote mais de 15 anos aí, né, lá atrás. E eu lembro-me que estávamos, como eu disse, nas portas do casamento. Olha o que é orientação. E elas sentaram comigo, mas minha esposa, né, na época era noiva, e disse assim: vocês vão casar. E aí começaram a nos orientar, né, e eles estavam também, os pastores estavam. E aí a irmã Leninha, ela faz assim, a gente estava na frente do altar, sentados, numa reunião. Ela fala assim: olhe lá para fora. Nós olhamos para trás, né, para a porta da igreja. Vocês estão vendo alguma coisa? Aí, não me esqueço dessa experiência. Não. Aí, pois é. Daqui a algumas semanas, por aquela porta, vão entrar 2 pessoas. Simbolismo de casamento. Aquilo ali veio do céu. Primeiro o noivo entra, santo, você vai entrar primeiro. E você vai ficar aqui nesse altar esperando ela. Isso é orientação. Logo após, a irmã Sueli vai entrar. Vão entrar 2 pessoas, mas vão sair uma pessoa. Porque agora não são mais 2, e sim uma só. É sério, forte. Isso me marcou. Porque o casamento é algo sério. Muito sério. E a palavra do Senhor, ela tem esse propósito. Orientar casais. Por que de tantas guerras? Porque falta hoje essa orientação. Verdade. E quando essa palavra casamento, já falei demais, não foi? Não, fica tranquilo. Casamento, família, Sim. família, casamento. Ela quando eu paro para estudar, que eu já tive uma oportunidade de trazer uma ministração no culto de casais, essa palavra família e casamento não surgiu no coração de civilização nenhuma. Não foi ideia da França, não foi ideia dos Estados Unidos, não foi ideia de nenhuma nação. A ideia da família nasceu no coração do próprio Deus. Pronto. Se o Senhor tem um projeto, então quem dita as normas do projeto é o Senhor. Então, se Deus é o dono do casamento, quem dita as normas do casamento é Deus. Claro. Então, a importância de Deus orientando um casal, principalmente no começo de relacionamento. A Bíblia ela vai nos orientar sobre criação de filhos. Isso. Instrui a criança no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele já não vai se desviar dele. Orientação. Aí eu volto para Efésios. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, e vós, pais, não gerem a ira nos vossos filhos. Rapaz. Então ela traz essa orientação. Ela nos orienta e nos guia pela jornada espiritual. Ela também tem como propósito, pastor Afonso, e os que nos escutam, né? Edificação, ou seja, fortalecer e construir a fé dos crentes. Aleluia. Hebreus. A fé é o firme fundamento, das coisas que não se vê, e a prova daquilo que se espera. Hebreus, pela fé, Noé anunciou o juízo de Deus através do dilúvio, sem nunca antes ter chovido na terra. Então, por que hoje nós vivemos em uma época onde hoje é glória, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, Deus é soberano, e amanhã não sei se eu vou suportar essa prova, porque falta a leitura da palavra. Meu Deus do céu.
A mulher, ela tinha alguém miseravelmente endemoniada. Não é isso? Isso. E ela vai desesperar. É uma parábola, se eu não estiver enganado. Aí no final da parábola, o mestre vai dizer assim: nem em Israel Eu encontrei tanta fé. a mulher canané, que tava com a filha endemoniada. Foi no literal aí. É isso? É verdade. Então, a palavra, ela fortalece a nossa base espiritual. Fortalece a nossa fé. No seu ministério, o senhor trabalha com doutrina, e com escola dominical. Também. Não abro mão. Não abro mão. Segunda-feira é estudo da palavra. Domingo de manhã é EBD. E na quinta-feira nós temos a quinta profética. Que é ministração da palavra também. Ministração da palavra, aí tem um pouco mais de louvor, como nós estamos iniciando, então nós estamos aí nessa questão de louvor, né, trabalhando, não temos assim, como é que eu posso dizer, um ministério de louvor formado, mas a palavra, pastor, nós não abrimos mão. Desde novo. Com certeza. A minha chamada, pastor Afonso, ela se deu de que maneira? Se eu não estiver enganado, 3 meses de crente, um dia com Deus na igreja Adonai, onde eu fui gerado para Cristo. A saudosa irmã Zenate. Isso. Pregou neste dia lá. E, para não demorar, o testemunho, né, a experiência, eu sentado, sim, ela me pede para levantar e me pergunta: o jovem já é crente? E eu disse: sou. Eu era um novo decidido ainda. Sim. E ela fez assim: eu vejo um campo verde. A gente gosta de bola. Naquela época eu achava que ia ser jogador de futebol. Mas eu vejo um livro com a capa preta, com ele aberto. Meu Deus. O jovem entende o que é isso? Eu não. Chamado. Ela disse: o jovem foi chamado para pregar o evangelho e pastorear. Aleluia. Aleluia. Glória. Depois de quase 12, 13 anos, mais aleluia. Ou menos. Glória a Deus. Aí eu já estava na igreja Betel, onde congregamos juntos, isso. E aí o pastor França me separou. A pastoreal. Né, para pastorear. Isso. Nunca forcei nada. Isso. E aí fica uma orientação para os que estão vindo agora. O seu chamado é seu. Não precisa você forçar nada. Isso. Não precisa você brigar com o seu pastor para nada. Isso. O seu chamado é seu. E no tempo de Deus, o próprio Deus vai se encarregar. Se capacite só. Para cumprir com aquilo que ele te prometeu. Isso. E aqui nós estamos. Verdade. Né? Tentamos fugir por diversas vezes. Sim. Né? Sim. Deus usou muitas e muitas outras pessoas, tivemos as nossas experiências, mas chega um momento que ou você encara o desafio, não é? Ou você morre espiritualmente falando. Não é? E quando eu digo morrer espiritualmente, eu não estou falando em desviar, mas é como se a chamada de Deus ela fosse ficando em segundo plano. E isso, para mim, é verdade. Não misericórdia. Existe, né? O senhor falou aí, pastor, hoje eu estou dando glória, aleluia, e amanhã eu estou com a fé oscilando. Praticamente isso. Amanhã eu não estou bem. Aqui em Mateus 7:24, diz assim, os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, está no plural, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu não vou nem ler os outros, não vou nem ler. Esse aqui é que leu e praticou, e que ouve. Veio ventos, então a palavra também nos ajuda a passar pelas tempestades da vida. O crente, ele só vai
ser mais do que vencedor em Cristo Jesus se ele estiver com a sua fé fortalecida por meio da palavra. Na palavra. Tem. Como? Não é? A mulher tinha um defunto, o Velho Testamento. O filho era o defunto no quarto. Vai para onde? Como é que tá? Tá tudo bem. Como diz o pastor França, Jó teve o desprazer de ver 10 caixões saindo de dentro de sua casa, trazendo para uma linguagem atual. Isso. E ainda a esposa não suportou e vai dizer, largue tudo. Mas vai continuar sendo pastor para quê? Trazendo para um contexto nosso. Sim. Vai ficar fazendo podcast para quê, pastor? Misericórdia, meu Deus. Larga, rapaz. Vai fazer outra coisa. Não vai dizer o quê? Poxa, eu vim nu. Soube receber o que é bom e não vou saber também aceitar o que é ruim. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Aí em outro texto ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor ele vive. E por certo ele se levantará. E se fosse no contexto de hoje, Jó diria, não está escrito em João 33, João 16, 33? Que no mundo tereis aflições? Olha a importância de você conhecer os textos bíblicos. Tá entendendo, pastor? Olha o que é alguém estar com a sua fé alicerçada na rocha, como se usa Isso. na palavra. Veio o vento, bateu. Isso. Veio a crise, veio o Covid. Agora alguém disse que depois do carnaval vai fechar tudo de novo. É o que alguém diz aí. Sim, continuo sendo crente em Jesus. Verdade. Falando que Jesus é bom, batiza com fogo, liberta e ainda leva para o céu. Isso. Ah, mas eu não vejo a sua vida progredir em nada. Amém. Mas Jesus continua sendo bom. Porque ele vai dizer em Pedro, ó, aquele que negar tudo, abrir mão tudo para me seguir, ele vai ser bem sucedido ou vai ter as suas necessidades supridas aqui na terra e lá no tempo vindouro receberá 100 vezes mais. Aleluia. Então não está tudo reservado para aqui. Não. O melhor tá para lá. Glória a Deus. Aqui a gente vai vivendo. Glória a Deus. Né? Isso. Aprendendo, Isso. errando, acertando, Isso. se arrependendo, Isso. mas com os olhos sempre fixados em Jesus e com a fé sempre alicerçada. Mas isso só acontece por meio da palavra. O grande problema, pastor, é que hoje nós vivenciamos uma época de fantasias gospel. Então a palavra, pastor, ela justamente serve para edificar. Ela tem esse propósito, para edificar a nossa fé. Ela serve para consolar. Maravilha. Não é isso? Ela traz o refrigério para a nossa alma. Maravilha. Salmos de número 23. Refrigera minha alma. Refrigera a minha alma. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me, fazer verdes pasto. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Aí vai para o Salmo 40, se eu não estiver equivocado, não é isso? Por que estar abatidas dentro de mim, ó minha alma? Espera, pois, em Deus, palavra, né? porque eu ainda o louvarei. Eu vou botar no rodapé do vídeo aí, que agora eu não estou lembrado, mas o Salmo diz, tem um salmista que diz assim, a minha consolação é quando eu me lembro que a tua palavra me conforta. Aleluia, aleluia. A palavra, além do consolo, ela também nos adverte. Olha aí, olha aí. Ela corrige. Chegou o horário. Chegou. Ela corrige. Então, quando eu entendo o propósito das Sagradas Escrituras, aí nós vivemos neste mundo com a nossa cabeça erguida. É verdade. Louvando e bendizendo. Entendendo, né? Os caminhos, né, obscuros dessa vida, né? Ela também tem como propósito, né, o cumprimento das promessas, ou seja, oferecer promessas de bênçãos e proteção. Né? Números, tem um texto bem clássico lá,
na história do profeta Balaão, o rei Balaque, né, que tentou amaldiçoar Israel, e ali ele vai dizer, não vale encantamento contra aquele que Deus o escolheu. Isso. Né? Ou seja, isso é o propósito de nos lembrar Lamentações de Jeremias, e eu sou apaixonado por esse texto, né? A Lamentação de Jeremias, quando ele vai dizer assim, trazendo à memória tudo aquilo que me traz esperança. Glória a Deus. Ou seja, recorde, vá lá no mais profundo da sua mente e traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Ele diz a Isaac, quando Isaac desce para Gerar por causa da fome, ele não desça para o Egito, peregrina na terra que eu te mostrar, e outra coisa, eu serei contigo. Pronto, promessas. Não temais, ó Israel, porque eu, o Senhor seu Deus, sou contigo. Moisés, diga ao meu povo que marche. Simples. Reforçando as promessas. O pastor, quando o senhor quiser concluir, meu pastor, fica à vontade, viu? Pronto. Fica à vontade. Pastor, o diabo, o nosso adversário, ele atua muito para que a gente não venha ler essa palavra. Com certeza. Mas o senhor atribui 100% a ele, ou falta de disposição, ou o que nós estamos vivendo aí? Como é que eu posso dizer para não sair ferindo que eu não quero ferir? Exato. Poxa, hoje o senhor está na frente do ministério, o senhor dá a oportunidade. Eu creio que o senhor não trabalha assim, porque eu conheço o seu perfil. Mas às vezes o senhor me dá uma oportunidade, eu vou sem Bíblia lá na frente dessa oportunidade. Nessa sua oportunidade que o senhor me dá, eu só eu quero louvar. Eu quero louvar. Será que esta palavra é tão difícil de eu pegar na minha casa, que nós temos 24 horas, será que eu não posso tirar 1 hora para meditar? Eu sei que teve pessoas que não teve a oportunidade de ter um bom estudo, tem dificuldade de leitura, não sabe ler. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. No YouTube tem a Bíblia falada hoje. Você bota lá escrito Bíblia falada e aí o narrador vai narrando aquele texto. O senhor atribui 100% a Satanás O pastor Benício, já vou passar para o senhor. O pastor Benício, ele contou, eu quero mandar até um abraço para o pastor. Ele contou a experiência que ele estava num quarto com a Bíblia aberta, na hora de meditação. E nesse quarto não tinha ninguém. Ele, a Bíblia e o ventilador. Ele conta, o pastor conta isso. O pastor Benício, a gente sabe muito bem que é uma pessoa que não vai precisar mentir para contar um testemunho desse. Diz que o ventilador voou na parede. Ele estava meditando. O senhor atribui essa falta, essa preguiça, essa dificuldade de leitura a 100% a Satanás? Vamos lá, para amarrar, né, e finalizar. Isso. Propósito da palavra, para finalizar. Isso. Transformar. Isso. Pronto. A palavra, ela tem como propósito também transformar. Maravilha. O nosso ser. Meu Deus. Quem mentia não minta mais. Isso. Pela palavra, se eu tiver dificuldade em perdoar, isso, vou entender que eu preciso perdoar. Isso. Porque se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. É a oração lá em Mateus 6. A Bíblia nos ensina. Pronto. Então, para amarrar e finalizar, isso, né, a palavra ela tem esse propósito de transformar vidas e corações através do poder do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Pronto. Voltando aí sobre essa questão, né? Para mim é um mix, é uma mistura. Isso. É um todo. Eu não vou atribuir 100% isso a Satanás. É claro que ele sabe que quanto mais o crente se afastar da palavra, ou ele conseguir o crente afastar o crente da palavra, o crente mais vulnerável ele vai estar. Hoje nós vivemos, pastor, uma vida muito corrida. Sim. É o que eu disse ao senhor.
quando o senhor foi me pegar, Sim, eu cochilei, o seu Foi. cansaço bateu. sim. Então, tem gente que muitas das vezes, né, não lê, não é porque não quer ler, é porque a vida é muito corrida e chega uma fase que, ou um horário, Isso. que o cansaço pega e a Isso. pessoa termina. Bem colocado. Tá entendendo? Isso. Então, o diabo trabalha. Tem gente que não lê porque não sabe ler. Isso. Tem gente que não lê porque não gosta de ler. Isso. A Bíblia ela não é a prioridade Isso. para muitos. E tem gente que não lê por causa da correria do Isso. dia a dia. Pastor, e faço o quê? Tem que buscar em Deus força. Concluindo o seu estudo, essa palavra, esse bate-papo, Sim. diante dessas últimas falas aí, para quem tem dificuldade, como conhecedor da importância da palavra, até porque o senhor trouxe esse propósito aí, o senhor trouxe esse tema, o que o senhor diria agora, concluindo as suas palavras para os nossos ouvintes, para as pessoas? Ame a palavra de Deus. Se esforce o máximo possível para estudar a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Fazendo isso, nós conseguiremos resolver ou sermos bem-sucedidos em 90% ou mais Verdade. daquilo que nós vivemos nos nossos dias. Verdade. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um dos ouvintes, né? Quero mais uma vez, pastor Afonso, estar agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo espaço. É sempre muito gratificante, né? Amém. Compartilharmos Verdade. do reino de Deus. Eu que o programa podcast com o pastor Afonso, que fica grato com a presença do Senhor, e eu tenho certeza que a quarta de muitas. É verdade, é Eu verdade. fico muito grato pela resposta do convite, e nós já estamos encerrando, né, o nosso podcast. Quero agradecer a você pela sua companhia, e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. E não esquece aí de ativar o sino da notificação para que você fique por dentro da novidade do canal. E comente, faça a pergunta abaixo do vídeo. O pastor Sandro, ele terá acesso para a sua resposta. Fica com Deus, estamos encerrando.